Merecidamente, nobre presidente, senador Paulo Paim, os servidores da Aeros merecem muito mais do que isso, porque já foi a Varig, na época, era o orgulho do Brasil. Cumprimentar as senhoras e senhores senadores, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senhor presidente, subo essa tribuna para fazer alguns agradecimentos e, ao mesmo tempo, também fazer algumas cobranças. Mas antes, dizer mais uma vez da minha satisfação de anunciar que as enchentes do Rio Madeira, noticiada no Brasil e no mundo, enchentes históricas naquela região, já dão sinais de arrefecimento. O rio já está descendo, baixando em torno de 1 metro por semana, já dando travessia para o Acre, se bem que ainda é estrada precária. Em breve devemos estar também atravessando para o município de Guajará-Mirim e Nova Mamoré, e as outras cidades do interior do estado também, que já tiveram as suas cheias já baixadas, já também se preparam para a reconstrução. E nessa reconstrução eu espero que a presidente da República, sensível que é o problema, que esteve lá pessoalmente com a gente, visitando o estado de Rondônia, sobrevoando as áreas atingidas, os distritos de Porto Velho, a região da nossa capital, os bairros da nossa capital, que foram fortemente atingidos, ela possa emitir uma medida provisória para destinar recursos para Rondônia, para Porto Velho, Guajará-Mirim, Nova Mamoré e as demais cidades do estado que foram castigadas pelas chuvas e pelas enchentes. Só para recuperar, para restaurar a estrada, a BR-364, que vai de Porto Velho ao Acre, estima-se que vai gastar a ordem de 200 milhões de reais. Todo o prejuízo, todo o estrago causado pelas enchentes em Rondônia poderá chegar a 1 bilhão de reais. A exemplo de Santa Catarina, quando teve a enchente lá em Joinville, Itajaí, Blumenau, que também custou, se não me falha a memória, 1 bilhão e 700 milhões para restaurar tudo que a enchente, os estragos que a enchente causou. Mas falo também, senhor presidente, aí já é um agradecimento à presidente da República, Dilma Rousseff, à ministra do Planejamento, ministra Miriam Belchior, que no dia de ontem foi assinado um decreto destinando 17 milhões e 700 mil reais para a modernização do Porto de Porto Velho. Um porto antigo que ainda foi estadualizado na época que eu fui governador. Fizemos lá alguns investimentos, sobretudo no Porto Granileiro, que proporcionou o envio da soja de parte do Mato Grosso para o estado de Rondônia. Hoje, em torno de 15% da safra de soja do Brasil já passa através da MAGE, da Bung, da Cargill, pelo Porto de Porto Velho e o Porto de Taquatiara, que faz o transbordo no estado do Amazonas. Então, esses 17 milhões e 700 mil reais serão muito bem-vindos, muito bem aplicados pelo nosso governador Confúcio Moura e pelo presidente do Porto, que ainda me ligou no dia de ontem, hoje, comemorando a liberação desses investimentos, que é o doutor Oliveira, doutor José de Ribamar Oliveira, que é o presidente da Sociedade de Portos do estado de Rondônia. Outros investimentos deverão surgir na mesma ou em maior proporção do que essa, na construção das EPE, da Zona de Processamento de Exportação do estado de Rondônia, que já está aprovado, um projeto meu aqui no Senado. Falta apenas o Ministério da Indústria e Comércio homologar, junto com o Ministério da Fazenda, homologar a implantação da Zona de Processamento de Exportação também no município de Porto Velho, às margens do Rio Madeira. Um projeto que deve custar em torno de 120 milhões de reais. Parte desses investimentos serão do governo do estado, do governo Confúcio Moura, e outros talvez do Ministério da Indústria e Comércio e da União. Da mesma forma, senhor presidente, o novo porto. O novo porto de Porto Velho é uma obra extraordinária que poderá
custar em torno de 400 milhões de reais, que é um grande terminal portuário para poder fazer frente a todas as exportações e a demanda de cargas que já está a exigir o estado de Rondônia e o município de Porto Velho. Até porque grande parte das cargas que vão para Manaus ou vem pelo Pacífico, pela rodovia do Pacífico até Porto Velho, e de lá vão de barcas e navios para Manaus, ou vai de São Paulo também, de outros estados para Porto Velho, e lá se dirige para Manaus. Então, o Porto de Porto Velho precisa desses investimentos, do novo terminal portuário, desse investimento inicial para a modernização do porto antigo, do porto atual, e também a construção da nossa ZPE. E depois nós vamos trabalhar na construção da ferrovia, do primeiro trecho da ferrovia transcontinental, que vai do Mato Grosso até Porto Velho. Projeto esse que já foi licitado pela Valec, já foi aberto às propostas, está na fase de seleção das empresas para elaborar o projeto de viabilidade econômica e já também parte do projeto ambiental e de engenharia para licitação daqui a 1 ano e meio, possivelmente, colocar em leilão ou licitação a construção desse trecho de 700 quilômetros da ferrovia que vai até Porto Velho. Depois, deverá se estender até o Acre, até o Peru, interligando as ferrovias peruanas para interligar aos portos do Pacífico. Eu fui relator desse projeto há alguns anos aqui no Senado Federal. O deputado Jair Martins foi relator com acompanhamento e o trabalho da deputada Marinha Halpe, e eu fui o relator aqui no Senado Federal do Plano Ferroviário Nacional, que culminou nesse projeto e na expansão, na extensão desta ferrovia chamada Ferrovia Transcontinental. Falo também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, das nossas rodovias, da restauração da BR-364 de Vilhena até Porto Velho, que já está em andamento com 4 lotes, um lote de Vilhena a Pimenta Bueno, outro lote de Pimenta Bueno a Ouro Preto Ariquemes, Ariquemes Porto Velho. São 4 consórcios que venceram as licitações e já estão trabalhando na restauração da BR-364. Da mesma forma, a BR-425, que vai de Abunã até Guajará-Mirim, um trecho importante desta rodovia, que foi fortemente atingido, alagado pelas cheias, que vai ter que readequar o projeto para construir e levantar 2 pontes no rio Ribeirão e no Araras, e também alguns trechos no leito desta rodovia que precisa de levantar o grade, levantar o leito desta rodovia, para que as próximas enchentes não venham a interditar, a isolar a cidade de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. Da mesma forma, senhor presidente, a BR-429, que falta ainda a construção das pontes, que já estão em construção. São 15 pontes ao longo desta rodovia, de aproximadamente 360 quilômetros. Já estão em construção essas pontes de alvenaria e também a conclusão da travessia urbana de São Miguel do Guaporé. Eu e a deputada Marinha Halpe concedemos entrevistas hoje pela manhã à Rádio Transamérica de São Miguel, dando a garantia de que o DENIT Nacional, com quem tivemos ontem reunião, vai exigir da empresa detentora da licitação que comece o mais rápido possível a fazer a adequação, a travessia urbana da BR-429 na cidade de São Miguel do Guaporé. A exemplo do que já foi feito na cidade de Alvorada, na cidade de Seringueiras, na cidade de São Francisco, de Costa Marques, onde finaliza esta rodovia. Então, senhor presidente, as pontes também, pontes importantes, a ponte da BR-319 já está praticamente pronta, faltando apenas fazer o encabeçamento do lado da cidade de Porto Velho, já que o outro lado, sentido Manaus, já está pronto o encabeçamento desta ponte, uma ponte de 1.090 metros, que vai ligar Porto Velho a Manaus através da BR-319, BR essa também que precisa urgentemente de restauração de um trecho do meio de aproximadamente 400 quilômetros, já que ela tem 800 quilômetros, e 200 quilômetros do lado de Porto Velho e 200 do lado de Manaus já estão restaurados, faltando apenas a restauração desses 400 quilômetros do lote do meio. Reforço também o início imediato da ponte do Abunã. Nós chamamos de ponte do Abunã, sentido Acre, porque é na cidade, no distrito de Abunã, mas é sobre o Rio Madeira também, uma ponte de aproximadamente 1.200 metros, que já está licitada,
mas as obras ainda não foram iniciadas. Então, eu peço ao DENIT Nacional, à Superintendência do DENIT Rondônia e Acre, que inicie assim que a enchente baixe um pouco mais, que possa iniciar de imediato a construção dessa ponte tão importante que liga o estado de Rondônia ao estado do Acre, que faz parte também da rodovia, da famosa rodovia do Pacífico, que já está servindo a toda aquela região. E, por último, senhor presidente, falo da ponte binacional. Esta ponte também ela será muito importante para Rondônia, para o Brasil. Vamos pagar uma dívida histórica com a Bolívia, uma dívida de 112 anos. Esse tratado é de 1902. Portanto, o Brasil deve à Bolívia uma ponte há 112 anos. E o presidente Lula se comprometeu com o presidente Evo Morales no seu segundo mandato, mas, infelizmente, a burocracia, o projeto demorou, ficou pronto agora, no governo da presidente Dilma, que já reafirmou também o seu compromisso de construir, falou a mim e ao governador pessoalmente, a decisão de construir essa ponte, ligou para o ministro da época, na nossa frente, e pediu que acelerasse o projeto e, assim que estivesse pronto, licitasse. Então, como o projeto está pronto, eu peço ao DENIT que solte logo o edital de licitação da ponte binacional Brasil-Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, ligando Guajará, Guaiará, Ribeiralta e depois sentido a La Paz. Então, eram essas, senhor presidente, os meus pedidos, os meus pleitos e também agradecimentos por aquilo que já foi feito e as reivindicações para que comece as obras importantes de infraestrutura do nosso querido estado de Rondônia. Muito obrigado, senhor presidente.